Imagine por um instante que você acorda de um sonho profundo. No começo, tudo ainda parece meio turvo, não é? Confuso, mas devagarzinho, pouco a pouco, a gente vai percebendo que aquilo que estava parecendo real no sonho não passava realmente de uma ilusão, de um sonho. É exatamente isso que está acontecendo com milhares de pessoas em todo o planeta. Você já reparou como cada vez mais pessoas estão questionando o sistema, valores que foram ensinados como verdades absolutas, os tais ditos normais, caminhos normais? Quantos amigos, familiares ou até mesmo você já não sentiu isso? Uma inquietação que muitas vezes não dá nem para explicar. Uma sensação de que algo maior está acontecendo e que precisa ser entendido? Pessoal, esse movimento ele não é por acaso. Nós estamos diante de um fenômeno espiritual energético muito profundo. E nesse ponto, o véu da ilusão ele está realmente caindo. Mas o que seria esse véu, né? O que é esse véu? Ele é tudo aquilo que nos impede de realmente enxergar a realidade espiritual na essência mesmo. São condicionamentos sociais, são medos cultivados ao longo dos séculos, as crenças que vieram nos limitando, que a gente herdou de todos nós, que eu falo muito aqui nas lives para vocês, e até mesmo, pessoal, a maneira como a gente foi treinado a viver num mundo extremamente materialista. É como se a gente tivesse sido programado para acreditar que só existe aquilo que os olhos podem ver. E que tudo que tem além disso é apenas superstição, fantasia. Mas será que é isso mesmo? Ou será que essa negação ela foi justamente parte de um jogo para manter a gente realmente preso? E aí vem uma provocação que veio de fato a culminar comigo e eu quero compartilhar com vocês. O que realmente é real? E o que é ilusão? Vocês já fizeram essa pergunta? Porque muitas pessoas estão percebendo que a vida não pode se resumir só em trabalhar, em pagar contas, esperar pelo fim. Não é possível isso. Vocês não acham que existe algo dentro de cada um de nós que grita que a vida é muito mais que isso? E esse grito interior, essa sede por respostas, é o que marca o início realmente do despertar. Então, se você não me conhece ainda, eu sou Vá Favarin, sou uma amante buscadora do autoconhecimento, sou numeróloga cabalista e eu trago essas reflexões para vocês porque isso está dentro de mim. Isso são perguntas que são retóricas e que vêm sempre em minha memória. Eu quero trazer isso de reflexões. Então, se você também sentir isso, comenta aqui. Me ajuda a buscar mais pessoas nesse sentido. Eu quero te fazer uma pergunta. Você também tem uma inquietação, uma sensação de que o mundo não é apenas aquilo que a gente vê na TV, nos noticiários em geral, ou que a sua alma ela não está aqui apenas para sobreviver? Você tem isso? Se sim, pessoal, eu acredito que é um sinal de que você também faz parte desse movimento coletivo de expansão da consciência que está sendo criado, que está sendo emanado há muito tempo. Mas pensa bem comigo. Despertar não significa apenas enxergar só luz, paz e beleza. O despertar, muitas vezes, ele começa por um grande desconforto. Porque é quando a gente percebe que a vida antiga, ela já não cabe mais. É quando, sabe, os antigos prazeres já não nos satisfazem. Quando a rotina, ela parece vazia, quando as conversas superficiais não preenchem mais.
E, pessoal, quando até mesmo o trabalho que você fazia antes, ele perde o sentido, ele perde o brilho. Isso aqui, ó, pode até gerar medo, pode até gerar ansiedade, pode até gerar uma sensação de estar perdido em meio a um mundo que parece não acompanhar essa transformação interna. Mas não é para gerar medo. Você já passou por isso? Já sentiu essa mudança por dentro? Mas que, de repente, as pessoas que estão ao seu redor, elas não entendem? E aqui, ó, esse é um dos, eu acredito, um dos maiores problemas que a gente enfrenta. Porque quem começa a despertar, existe uma solidão espiritual. Muitas pessoas estão me ligando ou estão me dizendo em vídeos e em consultas que elas se sentem diferente, não conseguem mais participar de certas conversas, não tem mais prazeres nos mesmos lugares que tinha antes, que parece que está sozinho na jornada, mas não é verdade. A verdade é que você não está sozinho. Pelo contrário, você e todas as pessoas que estão sentindo isso estão realmente conectados a uma onda que ela é gigantesca e está varrendo o planeta nesse momento, porque milhares de pessoas estão atravessando exatamente esse mesmo processo. E aí você pode perguntar, né? Por que agora? Por que não antes? Por que tantas pessoas ao mesmo tempo? Vocês já se perguntaram isso? E essa, pessoal, é a grande questão que a gente vai explorar juntos aqui. E a resposta ela está na própria energia planetária. Nós estamos atravessando uma verdadeira transição vibracional, não só na Terra, mas é uma transição de todos os planetas, tudo está avançando. Os cientistas, eles falam de mudanças climáticas, de alteração no campo magnético, de transformações sociais que estão aceleradas, mas o que muitas vezes não se fala é que essa mudança tem um fundo espiritual. É como se o próprio planeta ele estivesse chamando todos nós que habitamos neles para que a gente parta para uma nova etapa evolutiva. Pessoal, quando esse chamado vem, não tem como resistir por muito tempo, porque o véu ele começa a se desfazer e a consciência coletiva ela começa a se expandir devagarzinho, mas ela começa. Só que esse processo ele traz também desafios, porque se de um lado tem a luz, a revelação, a clareza, do outro lado tem também sombras que vêm à tona. Sabe, tudo aquilo que estava escondido, ele precisa aparecer para ser curado. Tudo que estava reprimido precisa vir à tona, justamente para essa cura. E aí pode surgir um dilema. Tipo, como lidar com esse turbilhão de emoções, de descobertas, de mudanças? Como não enlouquecer quando o mundo ele parece até estar ruindo, sabe, por fora e até por dentro? E aqui, pessoal, eu quero trazer a primeira chave para compartilhar com vocês. O despertar, ele não é um fim, mas ele é sim um processo. Não é algo que acontece do dia para a noite. Ele é como deixa eu pensar, uma aurora, sabe? Que aos poucos a escuridão ela vai dando lugar à luz, até que o sol finalmente ele se levanta no horizonte. Então, se você está nesse caminho, eu quero que você saiba uma coisa que é muito importante. Não há nada de errado em você sentir-se confuso, em sentir medo, em se questionar. Isso faz parte.
Agora, o erro, ele seria se a gente acreditasse que esses movimentos, eles significam que você não está pronto para estar fazendo essa mudança ou que está fazendo algo errado. Na verdade, eles são a prova de que você está sim avançando. Eu estou falando isso para vocês porque hoje eu acordei com essa sensação tão estranha, uma sensação de que nada está cabendo, essa sensação de que eu estou fazendo coisa errada. Isso são armadilhas que acontecem na vida da gente para que a gente não avance. Porque tudo vai te levar a um questionamento de que se você está certo ou não. Isso tem um propósito de que muitos não avancem nisso. E agora eu quero te trazer uma outra reflexão. Será que tudo o que você acreditou até hoje foi de fato a verdade? Ou será que a gente está vivendo dentro de uma grande programação coletiva que está se fazendo, que está, na verdade, se desmanchando nesse momento? Se o véu está caindo, e milhares de pessoas estão despertando ao mesmo tempo, pessoal, isso significa que o velho modo de viver, ele está desmoronando diante dos olhos de todos nós. Eu te pergunto, você já reparou quantas estruturas que antes pareciam até inabaláveis estão mostrando rachaduras profundas? Veja os sistemas políticos, por exemplo, sabe? Quantas vezes você já não sentiu que as promessas que não se cumprem o tempo todo, que os líderes não representam de fato o que a população precisa, que os jogos de interesse são maiores que a busca pelo bem comum? Isso, pessoal, não é coincidência. Isso é um sinal de que um sistema que não se sustenta mais diante da luz que está se abrindo, ele não vai continuar. Sabe, os sistemas econômicos, a gente está vivendo numa época em que nunca houve tanta riqueza material produzida, mas ao mesmo tempo, nunca se viu tanta desigualdade. É justo que uma pequena parte da humanidade, ela concentre quase todos os recursos, enquanto bilhões lutam apenas para sobreviver? Será que esse modelo ainda faz sentido diante da expansão da consciência que a gente está sendo levado? Ou será que ele precisa inevitavelmente se transformar, ruir? E na questão da educação, né? Vocês já perceberam quantos jovens saem das escolas, das universidades com diplomas, mas sem nenhum preparo emocional, espiritual ou até mesmo humano para enfrentar a vida lá fora? Será que o objetivo da educação deveria ser apenas formar trabalhadores? Ou deveria ser também despertar de almas que são conscientes do seu propósito no planeta? Isso é uma distorção completa. Novamente uma pergunta: quantas vezes você já percebeu que algo no mundo não se encaixa? Que, pessoal, parece existir uma contradição, né? Entre o que nós dizemos e o que nós sentimos no fundo da nossa alma. Essas rachaduras que a gente vê no sistema, eles refletem também o que acontece dentro de nós. É como se a gente estivesse vivendo um colapso interno e externo, tudo ao mesmo tempo. Muitas pessoas me relatam que elas estão sentindo que não pertence mais ao trabalho que estão fazendo e me procuram para buscar novas opções, como um teste vocacional. Mas, pessoal, elas dizem: eu não sei como mudar. Eu percebo que meus relacionamentos perderam sentido, mas eu tenho medo de ficar sozinho. Isso que me relatam o tempo todo. Eu sinto que preciso dar um passo diferente, mas eu não consigo visualizar um caminho.
Você já se sentiu assim? Essa sensação, pessoal, é natural, porque quando o véu ele começa a cair, tudo aquilo que não está mais alinhado com a verdade da nossa alma perde força. É como se a máscara se desfazesse diante dos nossos olhos. E aí o que, que sobra? Sobra realmente o que é real. Mas aqui está um ponto que é muito importante. O colapso, pessoal, ele não é o fim, ele é a reparação para que o novo possa vir. E nós estamos no ano 2025, que é o ano 9. É a finalização do que não cabe mais para o novo começar a aparecer. Quando você vê uma casa antiga sendo demolida, pode até parecer um desastre, não parece? Dá uma dó, dá um aperto no coração, né? Mas, pessoal, na verdade, aquilo abre espaço por uma construção nova, melhor, mais firme, mais estruturada, mais alinhada com as necessidades que são atuais hoje. E isso também acontece com a nossa vida. Sabe? Se relacionamentos terminam, se de repente empregos se desfazem, se caminhos antigos se fecham, não é porque você errou, é porque o novo ele precisa de mais espaço para poder nascer. Porque enquanto você segura o velho, o novo não vem. Não tem espaço, é como se fosse um celular. Quando você quer baixar um aplicativo novo e você tem lá pouca memória, ou você tem, né, aplicativos que estão usando muito espaço do seu celular, o que você tem que fazer? Você tem que desinstalar um aplicativo para poder instalar outro. E eu sei que, de repente, isso não é fácil, né? Falar do novo é tão bonito, né? Mas viver o vazio entre o que se foi e o que ainda não chegou é um dos maiores desafios do despertar. E é o ponto onde nós estamos. E é o ponto onde muitas pessoas desistem. Elas podem entrar em depressão ou sentem vontade de voltar para a antiga vida. Isso acontece muito comigo, não estou mentindo para vocês. Mesmo sabendo que aquela vida ela não serve mais, esse é o desapego que a gente tem que ter. É soltar. Quantas vezes você já não quis desistir do novo só porque ele parecia incerto? Quantas vezes você não se agarrou a algo que não fazia mais sentido só por causa do medo de perder a segurança? E esse aqui é um dos pontos que tem dos problemas mais centrais do despertar coletivo. A insegurança diante do desconhecido. Porque, pessoal, por que o velho, né, por mais limitado que seja, ele é familiar? Vocês já sentiram isso? Agora o novo, por mais promissor que pareça e incerto, o ser humano ele não quer. Ele tende a se apegar ao que conhece sempre, é a zona de conforto. E aqui entra uma outra chave que eu quero compartilhar com você. A insegurança é o verdadeiro portal da transformação. E se a gente atravessa esse portal do desconhecido, se você não se permite a isso, você não consegue expandir de verdade. É como atravessar um rio, sabe? Se você não larga da margem antiga, você nunca vai chegar da outra borda. Faz sentido? Porque a travessia, ela sim, ela exige coragem. Então, vamos lá. Qual é a solução prática para tudo isso? Primeiro ponto, não se culpe. Nem pelo medo e nem pela insegurança. Ambos são sentimentos naturais. Eles só vão mostrar para você o que você está deixando para trás, algo que fazia parte da sua vida. Mas não se culpe. Espere, mas saiba que você tem que avançar.
Segundo ponto, aprender a confiar no processo. Esse eu acho que é o mais complicadinho. Porque confiar no processo é um salto de realmente fé. É um salto de você saber o que você quer, ter isso em mente, saber onde você quer chegar, criar a situação aqui, sentir no seu íntimo, sentir com todas as forças do seu coração e se deixar levar. E aí você vai perceber que o despertar, ele não é uma punição, ele é, na verdade, uma grande bênção. Porque se o velho ele está caindo, é porque o novo já está sendo preparado para você. E eu sei que nesse ponto você pode estar pensando, né? Mas como confiar? E se você não tiver recursos, são perguntas que vêm, né? E se eu perder tudo? E se eu não der conta de fazer? E pessoal, essas perguntas, elas são sim legítimas. Mas a resposta, ela está em compreender que ninguém desperta sozinho. Prestem atenção, ninguém desperta sozinho. A mesma energia que te chama para evoluir é a energia que te sustenta nessa jornada. É como se a vida dissesse: se eu te trouxe até aqui, é porque eu vou te dar mais ferramentas para você seguir. E o problema é que muitas vezes a gente espera, né, essas ferramentas, elas apareçam de formas claras e imediatas, já prontas. Mas na verdade, pessoal, elas vão se revelando a cada passo que você der. É como um caminhar numa estrada à noite sem lanterna. A luz, ela não ilumina todo o caminho, né? Uma lanterna, ela vai iluminando só o passo, só onde você está apontando. Mas ela ilumina o suficiente para o próximo passo. E é dando esse próximo passo que o restante do caminho ele vai se revelando gradativamente. Então pensa comigo. Será que você já não recebeu, não percebeu alguns sinais que a vida tem te mostrado? Sempre segurando o próximo passo? E você acaba ignorando porque você queria, de repente, ter a visão do mapa inteiro? Quantas vezes você já deixou de seguir uma intuição porque, de repente, ela parecia pequena demais ou incerta demais? E aqui está o grande segredo. Esse despertar, pessoal, ele não acontece com grandes saltos, mas com esses pequenos passos de coragem, um de cada vez. Porque é assim que você se fortalece. E você fortalece a sua confiança. Você dissolve o medo e abre espaço para o próximo passo, para que ele apareça, para que você vá galgando. Então, se hoje você sente que a sua vida está em colapso, que tudo parece estar desmoronando, eu quero que você se lembre sempre. Esse é o sinal de que o novo está chegando. E o passo não é você lutar contra o colapso, mas é para que você abrace como uma parte do processo. Porque é justamente no caos que a semente do renascimento ela é plantada. Tudo, exatamente tudo o que você conhecia, se desmoronasse hoje, o que sobraria de essencial dentro de você? Qual seria a verdade que ninguém poderia tirar de você? Essas perguntas, elas, elas vão te trazer clareza. Essas perguntas, elas diferenciam quem vai continuar preso no velho ou quem vai ter coragem de atravessar para o novo. E pessoal, quando falamos de despertar, né? Muita gente imagina um processo que ele é cheio de luz, paz, plenitude, não é? E sim, o despertar, ele traz isso. Mas isso não é de imediato.
Antes da luz brilhar com força, as sombras, elas precisam ser expostas. Como que você vai apontar a luz onde já tem luz? Eu quero te fazer uma pergunta. Você já passou pela experiência de limpar um quarto que de repente ele estava fechado há muito tempo? E no começo, quando a gente abre porta, janela e entra claridade, mas junto com essa claridade, você já percebeu que a poeira acumulada, as teias de aranha, a sujeira nos cantos, foi a luz que trouxe a sujeira? Será que foi? Não, pessoal. Ela apenas revelou o que já estava lá escondido. E é exatamente assim que também acontece com o despertar espiritual. Quando o véu ele começa a cair, tudo aquilo que estava oculto dentro de nós, ele acaba vindo à tona, como medos antigos, mágoas que estão guardadas há muito tempo, traumas da infância, crenças que nos limitam o tempo todo, ressentimentos que não foram resolvidos. E tudo isso aparece de repente. E às vezes, pessoal, com tanta intensidade que aí a gente pode até pensar, mas eu não estava despertando para a luz? Por que eu estou sofrendo tanto? E aqui, pessoal, onde muita gente desiste. Esse é um dos maiores problemas do caminho. É a ilusão de você achar que o despertar é só sentir paz. Na verdade, ele começa com desconstrução. É como se a luz dissesse, antes de eu ocupar esse espaço, a gente precisa limpar tudo. Tudo aquilo que não serve mais. E sim, isso dói. A gente revisar memórias dói demais. A gente perceber onde a gente se auto-sabotou, dói. Dói enxergar a verdade sobre os nossos relacionamentos muitas vezes, sobre as nossas escolhas, sobre como a gente passou anos vivendo de forma automática. Mas é como uma dor de parto, sabe? Porque quando você supera isso, você olha para os olhos da criança, você vê uma nova realidade, alegria e felicidade. Agora, me diga uma coisa. Será que não é melhor sentir a dor da cura do que a gente viver anestesiado nessa prisão da ilusão o tempo todo? Será que não é melhor a gente chorar hoje para poder se libertar daquilo que carrega correntes que você vem arrastando, que dói as pernas, os pés pelo resto da vida? Porque quando a consciência se expande, quando você se permite a isso, é quando a iluminação vem, o quarto fica limpo. E pessoal, não tem como fugir quando você entra nesse caminho. Porque quanto mais a gente fugir, mais intenso vai se tornar esse chamado. E é por isso que muitas pessoas, nesse processo de despertar, podem passar por crises de ansiedade, pânico, depressões profundas, noites sem dormir. E não é porque a gente está enlouquecendo. Na verdade, nós estamos nos libertando. E uma outra pergunta, né? Será que a sua ansiedade ela não é apenas um grito da sua alma pedindo atenção? Será que a sua tristeza ela não é, na verdade, uma limpeza necessária para poder abrir espaço para algo que é muito maior? Pessoal, o mundo externo, ele sempre reflete isso. Se a gente olhar para a sociedade hoje, a gente vai ver exatamente os mesmos movimentos. Conflitos, né? Polarizações, guerras, intolerâncias. Tudo isso, pessoal,
É a sombra coletiva que está sendo exposta. Mas pensa comigo, será que essas sombras não estavam sempre aí? Apenas escondidas? Será que não é justamente porque o véu agora caindo que a gente consegue enxergar com mais clareza aquilo que antes estava camuflado? Essa é a grande diferença. O despertar coletivo não cria os problemas. Ele revela o que já existia. E quando eles aparecem, a gente tem duas opções. Ou a gente foge, né? Ou a gente finge que não existe e continua repetindo os padrões. Ou a gente tem coragem de enfrentar e de transformar tudo isso em aprendizado. E o momento onde a gente está passando é um momento histórico. A humanidade inteira, ela está sendo chamada para olhar para essas próprias sombras. E é não apenas só no âmbito individual, mas também no nível coletivo. E aqui exige maturidade espiritual. Talvez você até esteja se perguntando, né? Como lidar com essas sombras sem se afogar nelas, como muitas vezes pode acontecer? Como curar, né, o que vem à tona sem perder o equilíbrio? E aqui entra uma terceira chave, que é justamente o acolhimento e a integração dessas emoções. Muitas tradições espirituais, elas nos ensinam, né, a lutar contra a escuridão, a rejeitar pensamentos negativos, a sufocar os sentimentos ruins. Mas, pessoal, o despertar, ele mostra que a cura acontece quando a gente não rejeita, mas quando a gente entende e acolhe. É como se fosse uma criança assustada. Se você grita com ela, manda ela calar a boca, o que vai acontecer? Ela vai se encolher cada vez mais, ficar com mais medo e ela vai continuar ali. Ela não vai sair de lá e vai chorar cada vez mais. Agora, se você vem, se você acolhe essa criança, se você abraça ela, se você traz para ela segurança, aos poucos ela vai se acalmando. É exatamente assim com as nossas sombras. Quando um medo aparece, não adianta a gente dizer eu não quero sentir isso. É preciso a gente respirar fundo esse medo. E aí, uma grande pergunta que vem: o que esse medo tem para me ensinar? Porque, pessoal, quando uma dor surge, não adianta a gente mascarar com distrações. A gente precisa realmente encarar e perguntar: de onde isso vem? Sabe? E o que está pedindo, né? Acima de tudo, o que está pedindo para ser curado? E esse processo, ele exige sim muita coragem. Mas quando você dá o primeiro passo, ele se torna libertador. Porque, pessoal, cada sombra acolhida se transforma em sabedoria. Cada ferida recolhida se transforma em força. Quantos dos seus sofrimentos você tem tentado calar? Quando, na verdade, eles estão pedindo para serem escutados, para serem acolhidos igual essa criança. Será que já não está na hora de parar de fingir, de começar a conversar com suas próprias sombras? Só que isso não precisa ser feito sozinho, não. O despertar coletivo, ele mostra que existem milhares de pessoas vivendo exatamente o mesmo processo, e é por isso que eu decidi fazer esse vídeo. A importância de você buscar, né, apoio espiritual, terapêutico, se autoconhecer, buscar saber o que você trouxe, compartilhar essas experiências pode fazer toda a diferença. Porque quando a gente divide a dor, ela acaba
se dissolvendo mais rápido. E, pessoal, o próprio planeta, ele está favorecendo essa cura. Novamente, a mãe Gaia está dizendo, eu estou aqui te dando o meu colo, te dando o meu berço. Né? Se a gente for perceber quantas coisas estão sendo mostradas, a própria física quântica mostra tudo isso. Você olhar para a beleza do mundo, você olhar para a beleza da natureza, ela está mostrando isso para a gente o tempo todo, isso cura. E se você observar, você vai perceber cada vez mais que existem muito mais recursos de autoconhecimento, sabe? Práticas de meditação, terapias holísticas, a própria numerologia cabalística cura. Ela me curou e ela vem me curando todos os dias. E é por isso que eu estou nesse caminho, para trazer para vocês autoconhecimento. Sabe? Tem terapias que são espaços que você compartilha com o outro, você abre, isso se dissolve muito mais rápido. Isso está sendo colocado mais nesse momento do que já foi em outras épocas. E isso não é coincidência. É como se o universo estivesse dizendo o seguinte: vocês não precisam carregar o fardo sozinhos. As ferramentas estão aí à disposição. Sabe, pessoal? Então, o problema são que as sombras que emergem, na verdade, a solução é a gente acolher isso de uma forma consciente. A coragem de olhar para dentro e a sabedoria de usar esses recursos que estão disponíveis cada vez mais. E aqui, ó, a cada sombra integrada, a gente se torna mais inteiro, mais luz consegue penetrar, mais presença você vai ter, mais alinhado com a verdade do seu ser você consegue. Eu quero te deixar novamente uma pergunta. Se todas as sombras que aparecem são apenas partes esquecidas de nós pedindo acolhimento, será que o verdadeiro despertar, ele não é, no fundo, um ato de amor, mas um amor profundo por você mesmo? E, sabe, depois que a gente, né, de tudo isso que foi dito, a gente entender que o véu está caindo, que as estruturas antigas estão desmoronando e que as sombras acabam vindo à tona. E agora, depois de entender, né, que o véu está caindo, que as estruturas antigas elas estão desmoronando e que as sombras elas surgem, né, elas vêm à tona, vem uma pergunta. Afinal, para que tudo isso? Para onde, né, tudo isso está nos levando? Você já parou para pensar nisso? Será que todo esse movimento de despertar coletivo é apenas uma coincidência? Ou será que existe um propósito maior por trás disso tudo? Muita gente se perde justamente aqui. Elas olham para as dores, né, para o caos, para as crises e concluem: se a vida está tão difícil, deve ser porque não tem sentido. Mas, pessoal, é exatamente o contrário. As dificuldades são, sabe aquele empurrão que a vida dá para a gente poder encontrar o verdadeiro sentido? É aí. Porque até o caos ele é a favor do bem. O propósito do despertar é simples dizer, mas ele é profundo de viver. Sabe? Reconectar você com a sua alma é o que tem que ser feito. Porque, no fundo, a maior ilusão, né, que o véu criou e que ele vem criando o tempo todo é fazer com que a gente esqueça de quem realmente nós somos. Nós não somos um corpo que temos consciência. Nós somos uma consciência habitando momentaneamente um corpo físico.
Você não é apenas a sua profissão. Você não é apenas os papéis que você desempenha como pai, como mãe, como filho, como profissional, como amigo, como esposo, como esposa. Você, na verdade, é uma consciência externa em experiência temporária. Você é uma centelha vivendo um capítulo humano. Mas será que você tem vivido a partir dessa consciência de verdade? Ou será que você tem se identificado mais com as pressões do dia a dia, com as exigências externas, ou com um piloto automático que está aí o tempo todo? Porque, pessoal, quando a gente se afasta, né, do que a nossa essência pede, que a nossa alma pede, a gente começa a sentir esse vazio e até mesmo cercado de coisas. Quantas pessoas que têm uma situação financeira extremamente favorável, mas se sentem vazias? Quantas pessoas que muitas vezes não têm um centavo no bolso, mas estão sorrindo, brincando, estão vivendo a vida? É como se, sabe, é uma sensação de que nada bastasse. Você já sentiu isso? Sabe, até de ter alcançado algo que você tanto desejava, de repente um emprego, um relacionamento, um bem material, e mesmo assim não se sentir pleno. Esse é um dos sinais mais claros de que a alma está pedindo por uma reconexão. E o despertar, ele vem justamente para isso. Lembrar você de quem você é e o que você realmente veio fazer aqui. Mas aí surge um novo desafio, sabe? Muitas pessoas dizem, né? Eu sei que eu tenho uma missão, mas eu não sei qual é. Eu sinto que eu preciso mudar de vida, mas não sei por onde começar. Então você precisa de um manual de instrução. Todos nós, exatamente todos nós, temos um destino e uma missão a cumprir. Você pode cumprir o seu destino e a sua missão em qualquer profissão. Você só precisa compreender o que a sua alma está pedindo para você. E se esse problema, né, de falta de clareza, de propósito, ele acaba sendo mais comum do que a gente pode imaginar. Mas a solução ela pode estar exatamente diante de você. A missão de vida, ela não é alguma coisa que apenas aparece pronto, como se fosse uma placa brilhante no horizonte dizendo faça isso ou faça aquilo. Na verdade, pessoal, a missão é a descoberta que você vai fazendo aos poucos, no encontro entre duas forças, os dons que você já carrega e aquilo que você faz com facilidade, com prazer, com naturalidade. É aquilo que flui dentro de você. É como se aquela situação que, sabe, quando você começa a fazer alguma coisa e o tempo passa tão rápido que você fala, nossa, eu nem percebi o tempo passar. Vocês já sentiram isso? Né? Sabe, as necessidades do mundo ao nosso redor, tudo aquilo que a vida coloca diante de você, exatamente como oportunidade de você poder servir o outro. Você tem que começar a observar isso no seu dia a dia. Porque quando essas duas forças elas se encontram, nasce aí o seu propósito. E agora, você sabe de verdade quais são os seus talentos? Aquilo que você tem, que está escondido, que você sente o tempo passar muito rápido quando você faz? Quais dons você muitas vezes deixa de lado porque você acha que aquilo não vai dar dinheiro ou porque aquilo não são coisas importantes? Sabe, e de outro lado, quais dores do mundo mais tocam o seu coração? É aí que essas respostas, elas já
são pistas claras do seu caminho. Porque nós estamos todos envolvidos numa teia, uns precisam ajudar os outros. Para quê? Para o despertar coletivo poder ser revelado, que é algo incrível. Cada pessoa é uma peça única no quebra-cabeça vida. Ela traz para oferecer, dentro desse grande quebra-cabeça da humanidade, todas as suas habilidades, todos os seus talentos. E quando cada um de nós descobre e começa a empenhar esse caminho, né, a entregar a sua peça no mundo, o mundo ele muda, o quebra-cabeça começa a ficar mais nítido. Mas, pessoal, para isso é preciso se permitir, é preciso ouvir a sua alma. É como se através do silêncio, da meditação, é que você consegue observar os sinais. E aí a coragem de seguir a sua intuição. Porque a alma, ela fala baixo. E o mundo, ele grita. Mas grita muito alto. Nesse ponto, se você não silenciar, você não vai conseguir escutar o que a sua alma está falando com você o tempo todo. Se você não se interiorizar, se você não der esse primeiro passo de ouvir o que ela no silêncio, isso não vai acontecer. Quantas vezes a vida já te deu sinais claros do que você deveria fazer, mas você ignorou, ou por medo, ou por conveniência, ou por pressão externa? Será que não está, na verdade, na hora de você parar de ouvir, né, de verdade a voz externa, começar a olhar para dentro? E aqui está a quarta chave desse caminho todo. O despertar, ele é, acima de tudo, um chamado para o serviço coletivo. O que você pode fazer para o bem de muitas pessoas? Porque não basta apenas você expandir a sua consciência só para você. Esse não é o caminho. Sabe, porque a verdadeira transformação, ela só acontece quando você usa tudo isso que você está aprendendo, essa observação interna, quando você usa ela para a consciência de servir, para curar, para iluminar tudo e todos ao seu redor. Sabe, pode ser em qualquer profissão. Não importa se é em grande escala, se é em escala menor, falando para multidões, isso não importa. Ou, sabe, ou dentro da família, ou do seu ciclo de amigos, ou de repente do seu trabalho. O importante é fazer, é começar, é servir, é a essência. Servir, na verdade, ela é a essência do seu propósito. Pessoal, e perceba uma coisa, servir não significa se anular, sabe? E nem carregar o mundo nas costas, de forma nenhuma. Você não consegue ajudar se você estiver de muleta, sabe? Servir significa compartilhar aquilo que você tem de melhor dentro de cada profissão, mas sempre de uma forma autêntica, exatamente no espaço onde a vida te colocou. Com amor, com tranquilidade. É você ser luz onde você está, do jeito que você é. Não precisa mudar. Muda só a sua maneira de se expressar. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Qual é a pequena atitude que você poderia já fazer hoje, começar a praticar hoje, para poder você servir com mais amor a todos ao seu redor? Seria, de repente, ouvir alguém com mais atenção, sei lá, ou, de repente, seria falar com mais gentileza, ou seria usar um talento que você tem guardado
para poder ajudar alguém. Pessoal, isso já é viver um propósito, mas é sempre pautado no amor. Porque, pessoal, aos poucos, quanto mais você vai servindo, mais clareza o universo ele traz sobre o seu caminho. É como se cada ato de entrega ele abrisse uma nova porta, né? Um novo passo da lanterna que eu falei para vocês, um novo entendimento. E aqui vem um ponto central. Pessoal, o despertar coletivo, ele não é apenas para que cada um, né, viva melhor só individualmente, mas para que a humanidade inteira ela dê um salto evolutivo. É isso a transição planetária. Nós estamos vivendo, pessoal, nesse ponto. Nós estamos sendo chamados a sair da lógica do egoísmo para a lógica realmente da cooperação, do eu para o nós, realmente da competição para colaboração, da sobrevivência exatamente para a consciência do que você é. Sair dessa questão de estar só no automático. E sabe qual nesse ponto todo, a boa notícia, né? Esse movimento, ele já começou há muito tempo. Você já percebeu como cada vez mais surgem iniciativas de solidariedade, de redes de apoio, de grupos de autoconhecimento, né? De comunidades que, na verdade, compartilham recursos o tempo todo, né? Compartilham saberes também. Isso, pessoal, é a consciência coletiva que já está se reorganizando. E você faz parte de tudo isso. Então, se até agora você via o despertar apenas como um processo individual, aqui está a expansão. O propósito, ele é coletivo. Cada vez que você desperta, você ajuda o todo. Cada vez que você cura uma ferida em você ou em alguém, você facilita a cura da humanidade. Cada vez que você escolhe o amor em vez do medo, você fortalece a energia que sustenta essa transição planetária que a gente está. Mais um ponto. Se o despertar não fosse apenas sobre você, mas sobre toda a humanidade, será que você estaria realmente disposto a assumir a responsabilidade de, na verdade, ser o ponto de luz no coletivo? Será que você estaria disposto a usar a sua vida como um canal de transformação de verdade, estando você onde você estiver, na profissão que seja? Então, pessoal, até aqui nós já falamos sobre os véus caindo, né? O colapso das antigas estruturas, as sombras, né, que estão sendo reveladas, e da reconexão com a alma. Mas agora eu quero te convidar para olhar um pouquinho mais para frente. E agora a grande pergunta é a seguinte: que humanidade nós realmente queremos construir a partir desse despertar? Será que milhões, né, milhares, aliás, que estão despertando ao mesmo tempo, se o planeta inteiro está atravessando essa transição, por isso, o que isso significa, né? Que a gente está diante de uma grande oportunidade histórica. Dar uma luz nova na forma de viver, a escolha, né, está nas nossas mãos. Mas será que a gente está realmente preparado para assumir essa responsabilidade?
Será que nós estamos dispostos a abandonar realmente os velhos hábitos, as velhas crenças, as velhas maneiras de agir, para realmente viver uma vida consciente? Esse eu acho que é o maior desafio do despertar, entre todos os outros, né? Que é transformar a consciência em ação. Porque muito se fala em expandir consciência, mas sem a gente mudar as atitudes, nada vai acontecer. É como acender a luz e a gente continuar fingindo que está num quarto escuro. A verdadeira transformação, ela não está apenas no que você entende, mas ela está no que você faz a partir desse entendimento. Então, eu quero te perguntar mais uma coisa. Se você já sabe que o medo da ilusão ainda permite que você fique paralisado, se você também já sabe que cada escolha influencia o coletivo, por que ainda a gente às vezes insiste em repetir padrões, né? E não sustentar o que você já aprendeu na forma de luz? Se você já sabe que a sua alma tem um propósito, por que ainda a gente procrastina a decisão de viver nesse propósito? Eu sei que essas perguntas, elas são desconfortáveis. Eu sei que, mas pessoal, o desconforto é justamente o motor da mudança. O mundo, nesse exato momento, ele precisa de pessoas que realmente saiam da teoria e entrem na prática, na ação, de pessoas que transformem esse conhecimento em atitudes, sabe? Espiritualidade em realmente presença, né? O despertar a serviço de todos. E essa pessoa, ela pode ser você que está ouvindo essa live. E talvez você pense, né? Mas só eu, só um? E aqui eu posso dizer para você uma coisa que vai fazer toda a diferença. Você já viu o que uma vela acesa é capaz de fazer em um quarto escuro? Pessoal, a luz de uma vela, ela pode iluminar o mundo inteiro. Mas, sabe, ela muda completamente o ambiente em que você está. E mais importante, né? Ela inspira outras pessoas, vamos pensar assim, outras velas a também se acenderem. Esse é o poder do despertar coletivo. Porque cada pessoa que desperta e age a partir dessa consciência, fazendo essa transformação, ela acaba sendo um farol que guia os outros. E assim, pessoal, pouco a pouco a escuridão ela vai perdendo força. Agora, pensa comigo. E se cada pessoa que está assistindo esse vídeo decidir de verdade a praticar apenas um ato consciente por dia, ou que seria o seguinte, realmente ouvir alguém com atenção, ajudar sem esperar nada em troca, que mais? Escolher o amor ao invés da crítica, que mais? Silenciar para ouvir em vez de se distrair com barulho, que é um barulho que fala o tempo todo na nossa cabeça. Você imagina o impacto que isso seria no coletivo? Essa é a nova humanidade que já está nascendo. É uma humanidade mais desperta, mais conectada, mais compassiva. E você não está apenas assistindo essa história da transição. Você consegue escrever a sua história com as suas escolhas. E eu vou te provocar um pouquinho mais. Você quer ser apenas um espectador, né, do despertar, ou você quer ser um protagonista desse despertar? Porque o mundo, ele não precisa mais de espectadores que sejam passivos, que deixam a vida me levar. O mundo está precisando de protagonistas conscientes, de pessoas que realmente assumam a responsabilidade de viver de acordo com aquilo que acreditam. Pessoas que já não ficam mais esperando que tudo mude para que ela mude depois.
Porque ela já percebeu que as coisas só vão mudar quando ela muda. Mas que decidem de verdade a ser a mudança nesse exato momento. E pessoal, eu sei sim que isso exige coragem. Coragem para se desapegar do velho. Coragem para, sabe, para enfrentar muitas vezes o julgamento dos outros. Coragem para caminhar mesmo na direção do desconhecido. Dar aquele passo que eu falei no começo da live, mas eu quero que você lembre-se de uma coisa importante. Cada passo que você dá com verdadeira coragem abre caminho para que os outros te sigam. E aqui vai agora a quinta e última chave que eu quero deixar com você. A hora de agir, ela é agora. Não amanhã, não quando o cenário estiver perfeito, não quando todas as condições se alinharem. Porque, de novo, você está olhando para fora. É agora, é aqui dentro, porque o futuro, ele não se constrói em outro lugar. Ele se constrói no momento presente, porque só existe o momento presente. O passado já foi, o futuro você está construindo no momento presente. Cada escolha que você faz hoje está moldando o seu amanhã e o amanhã da humanidade. É isso que a gente tem que se empoderar de uma vez por todas. Porque se você continuar escolhendo a viver com medo, você vai fortalecer a energia do medo e o medo também se fortalece no coletivo. Agora, se você escolher viver com amor, esse amor ele vai fortalecer a energia do amor cada vez mais no coletivo também. Se você escolher ser indiferente, né, a tudo que está aí passando e você falar, não, isso não me molda mais, você alimenta essa indiferença nos outros. Os outros também vão parar de pôr força naquilo que não vale mais. Se você escolher servir, você expande a consciência. Pessoal, a escolha, ela tá nas nossas mãos a cada instante. E para encerrar essa live, eu quero te convidar a refletir mais profundamente. Se o véu realmente está caindo, se você já começa a enxergar coisas além da ilusão, o que você vai fazer de verdade com essa visão? Você vai fingir que não viu e vai continuar no automático? Ou você vai assumir a responsabilidade de ser uma parte ativa nessa transformação? Porque o universo, pessoal, ele não desperta milhares de almas ao mesmo tempo. Por acaso, esse pedido está sendo um chamado. Isso não é modinha, isso é consciência. É um movimento cósmico que está acontecendo não só aqui, mas é um movimento espiritual planetário. E você, com absoluta certeza, se você está vendo esse vídeo, você foi chamado para ele. Se esse assunto te desperta, você foi chamado. Então, eu te pergunto pela última vez, quando o véu cai diante dos olhos, você escolhe fechar os olhos novamente ou você escolhe enxergar de verdade? A resposta que você der a essa pergunta não será apenas sobre você. Será sobre todos nós. Porque o despertar individual é a chama que alimenta o despertar coletivo. E juntos nós somos capazes de dar luz a uma nova humanidade. É isso que a espiritualidade está pedindo. É isso que a gente tem que através.
Será que a gente está realmente pronto para atravessar tudo isso? E se a sua resposta for sim, eu vou deixar um outro vídeo para você aqui, para que você avance comigo nesse despertar, nesse caminho. Vou te trazer mais informação, então assiste esse outro vídeo. E realmente, pessoal, compartilha com pessoas que você também sabe que estão precisando ouvir isso. Gratidão por ter ficado comigo até aqui e te espero no outro vídeo.